Olá, sou o Rafael Youssef, estudante de informática da ZipByte, e hoje darei a terceira parte da introdução à informática. Na aula de hoje falarei sobre os principais dispositivos do computador, ou seja, os essenciais para o funcionamento do mesmo, seja eles memória RAM, disco rígido, placa-mãe, processador e entre outros. Começaremos pelas memórias. As memórias têm como objetivo armazenar dados, sejam eles permanentes ou temporários. A memória RAM é onde ficam armazenados alguns dados temporários. É na memória RAM que o processador realiza seus trabalhos, definindo os programas, por exemplo. Quando falamos em memória de um computador, estamos nos referindo à área de trabalho do processador. A ROM BIOS é um chip de memória responsável por armazenar os procedimentos iniciais de checagem da situação de nosso computador e do caminho do boot, carregamento do sistema operacional. A memória cache é uma memória especial de alta velocidade que serve de ponte entre a memória RAM e o HD, projetada para acelerar o processamento das instruções e dos dados localizados na memória cache, muito mais rapidamente do que na memória principal. Disco rígido ou HD. Esse dispositivo, na verdade, é um disco magnético protegido por uma caixa e ligado na placa-mãe. É responsável por armazenar grandes quantidades de informação, por exemplo, o sistema operacional, os programas e suas informações, fotos, arquivos. Possui vários nomes, como disco rígido, HD, o que é a derivação de HDD, que é Hard Drive Disk, e antigamente era chamado de Winchester. O disco rígido passou por diversas evoluções. Sofreu muitas transformações em suas jornadas e hoje tem capacidades e velocidades surpreendentes. Sua capacidade de armazenamento atualmente é em média de 500 GB. Quando foi inventado, sua capacidade de armazenamento era 10 MB. Lembrando que antigamente o tamanho de um disco rígido podia chegar ao tamanho de um próprio computador hoje em dia, porém sua capacidade era muito reduzida. O primeiro disco rígido havia apenas 4,4 MB de memória, ou seja, para a época era suficiente, porém hoje em dia não daria para fazer muita coisa. Por exemplo, essa apresentação de slide não caberia nesse disco rígido, correto? Bom, esse disco rígido ele tinha 70 centímetros de altura. Já os discos rígidos de hoje em dia têm em média 500 megabytes a 1 terabyte. Já um item de museu, o leitor de disquete era obrigatório em computadores antigos, e era o meio mais comum de ler e gravar pequenos volumes, como textos, por exemplo. Os disquetes, hoje em dia já fora de linha, eram usados nos leitores de disquete. Eram frágeis e causaram muita dor de cabeça ao usuário, pois era preciso tomar muito cuidado com seu manuseio. Sua capacidade de armazenar informações é de 1,4 MB, e os mais comuns são os de 3 polegadas e meia. Mas também existia o disquete de 5 polegadas, que eram mais frágeis e causavam mais dores de cabeça ainda. O pendrive pode carregar grande quantidade de informações. São portáteis e podemos transportá-los para qualquer lugar, devido ao seu tamanho. Podem também armazenar fotos digitais, músicas no formato MP3, vídeos e outros arquivos. O microSD é um padrão de cartões portáteis de memória flash removíveis baseados originalmente no padrão Transflash da SanDisk. Inicialmente utilizados apenas em telefones celulares devido às suas medidas reduzidas, e sua capacidade de armazenamento é utilizada também em dispositivos GPS, aparelhos multimídia, portáteis e dispositivos de armazenamento externos USB. Agora discutiremos sobre as unidades de processamento. O que são as unidades de processamento? São aquelas que pegam algum tipo de dado e processa e transforma em outro tipo de dado. Processador. Esse é o componente principal do microcomputador. É o responsável por processar as instruções dos programas. Certamente você já ouviu falar em pessoas comentando sobre o microprocessador. Pentium, AMD, sobre a velocidade de processamento, etc. Eles também podem ser reconhecidos com a sigla CPU.
que em português significa Unidade Central do Processamento. Ou seja, CPU não é aquela peça grande que muitos confundem. Aquele lá é o gabinete. Intel 4004. No dia 15 de novembro de 1971, a Intel anunciou o lançamento do seu primeiro processador, o Intel 4004. De lá para cá, o mundo da computação se voltou para o desenvolvimento de chips, cada vez mais potentes. Hoje temos um farto leque de possibilidades. Por isso, vamos relembrar um pouco esse pioneiro processador que completa 40 anos de história. A placa-mãe. A placa-mãe é o componente mais importante do microcomputador, pois ela é responsável pela comunicação entre os outros componentes. Ela seria para a gente a espinha dorsal, aquela que conecta o processador aos demais componentes. Ela é o mais importante de todos. Muito obrigado pela atenção, estarei passando os exercícios e posteriormente estarei corrigindo. Muito obrigado e até mais.